tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim. Dizer antes de qualquer coisa que é um prazer, uma imensa satisfação trabalhar com todos vocês novamente esse ano, né? Dizer que apesar de tantas preocupações, de tantos imprevistos, né? Ansiedade, medo, do qual marcou grande parte do ano de 2020, que a gente possa iniciar esse ano letivo 2021 com a esperança renovada, a fé fortalecida, né, na convicção de que estamos mais próximos, né, de superar todas essas dificuldades, né, com a intervenção de Deus, com a colaboração do avanço da ciência e também, por que não, com a nossa contribuição, cada um sendo responsável, fazendo a sua parte. Se Deus quiser, a gente vai, né, mais cedo possível retornar todo mundo de forma presencial, que é realmente que todo mundo almeja, né, quando tivermos a segurança necessária garantida para que isso aconteça, tá bom? Enquanto isso não acontece, a gente continua com o nosso ensino híbrido, né, que é uma mistura de parte presencial, de parte online, aula remota, mas a gente vai trabalhando sempre, dando o nosso melhor, procurando atender às expectativas, né, de cada um e corresponder. Saber que o ano passado a gente teve muita coisa, né, no aprendizado de tudo que a gente sentiu aquela ausência, sentiu que muita coisa podia ser melhorada, uma diferença muito grande, né, do que a gente consegue aprender de forma presencial e o que a gente consegue aprender de forma remota. Então, esse ano iniciando com esse sistema de rodízio, né, a gente vai estar uma parte, né, pelo menos 50% vai ser estudado de forma presencial, isso aí já há de se comemorar. Uma parte da sala, né, vem uma semana, outra parte vem na semana seguinte, fica fazendo essa alternância e alguns poucos permanecem de forma totalmente remota. Mas se Deus quiser, como eu falei, o mais rápido possível estará todo mundo de forma presencial todos os dias, se Deus quiser, né? Pois bem, pessoal, esse primeiro momento, esse primeiro contato, né, é para que a gente possa apresentar a nossa proposta de trabalho em nossa disciplina, a nossa metodologia, para que cada um fique ciente, né, para que cada um saiba mais ou menos como é que a gente vai trabalhar ao longo desse ano de 2021, tá bom? Então, a gente vai mostrando aqui, passo a passo. Primeiro, a apresentação da nossa metodologia, né? É um perfil meu, é uma característica que eu sempre primei de ter mais tempo nas explicações. Então isso aí continua, né? A gente vai focar muito nas explicações dos conteúdos, e enquanto a gente estiver nesse formato híbrido em nossa disciplina de Química, a gente vai ter esse repasse de material de forma semanal, né? Ou seja, determinadas semanas que tiverem de forma presencial, a gente vai trabalhar aquele conteúdo e ao mesmo tempo, né, durante aquela semana, o pessoal que está em casa de forma remota vai receber, né, aquele mesmo material que foi trabalhado com os que estavam na sala, vão receber também um material, né, de forma virtual. Claro que a gente sabe que há algumas distinções. O pessoal que está em sala de forma presencial, a gente tem um tempo maior para explicar mais vezes, para tirar mais dúvidas, né? E a gente não pode se estender tanto para quem está em casa, por conta que realmente tem coisas que fica cansativo se a gente produz materiais visuais, né, audiovisuais, que seja muito extenso, tá bom? Mas a gente vai procurar atender todo mundo da melhor forma possível, tá bom? Como eu falei para vocês, como aqui consta, né, vamos trabalhar materiais audiovisuais e escritos também, assim como trabalhamos o ano passado, né, enviando os materiais, né, em várias possibilidades de encaminhamento, né, do WhatsApp, de Classroom, o mesmo mecanismo para a gente continuar, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos seguindo aqui com alguns tópicos. É uma coisa que muito nos interessa, né? É a respeito de saber a questão das atividades e notas. Claro que o essencial
permanece, a gente procura outras inovações de acordo com a realidade que a gente está passando, né, está convivendo com ela. Primeiro, as atividades semanais continuam baseadas nas explicações e materiais apresentados. Ou seja, como agora vai ter essa questão do rodízio, o que é que acontece? Vamos tentar, dentro de cada tópico do conteúdo visto, trabalhar aquele tópico de maneira que o ciclo, que ele fique explicado ao longo daquela semana, né? Para quando for na semana seguinte, a gente já passar para outro tópico e explicar aquele tópico também, tá bom? Por conta que assim ninguém sai prejudicado de tal conteúdo inacabado, né? De ter a explicação pela metade. Por conta que durante a semana tem gente que vai ter essas explicações de forma presencial. E o pessoal que está em casa, né, vai ter aquele material de forma virtual. Na semana seguinte isso aí se inverte, né? A gente passa para um outro tópico e esse tópico a gente vai fazer o possível para que ele seja contemplado ao longo da semana, tá bom? Continua disponível quando tiver as atividades, quando a gente for fazer as atividades, para tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas, os fóruns de discussão. Às vezes você não está conseguindo, entra em contato, manda mensagem e sempre que possível eu vou continuar atendendo, né, dando essas orientações a vocês para que vocês possam entender a atividade, né, responder essa atividade de forma compreensiva, né, entendendo realmente o que está sendo feito. Algumas novidades que a gente colocar aqui como proposta, na tentativa de que realmente consigamos desenvolver, é a respeito de atividades bônus, né? Em forma de quiz, de forma virtual. A gente vai trabalhar da melhor maneira possível em relação a essas ferramentas também. Ou seja, ao longo de cada bimestre, nós vamos ter dois momentos, tudo indica que dois momentos dessas atividades bônus, no que vai resultar, como a palavra já diz, né, uma atribuição para que você possa acrescentar na sua nota, tá bom? A revisão, pessoal, há momentos, quando tiver, antes de falar da revisão, né, eu vou falar o tópico que está a seguir, que é a atividade avaliativa. O que é que acontece? Falar rapidinho aqui, o ano passado a gente ficou, né, apenas com as atividades, e essas atividades foram o alicerce, como a gente já imaginava, para verificar de forma proporcional a nota que cada um atingiu o ano passado. Mas para esse ano nós vamos ter os bimestres, né? Então nos bimestres acredito, né, que se continuar com as coisas vêm melhorando em relação ao retorno, em relação à vacina e tudo, então a gente vai ter, né, esses momentos dos bimestres, como a gente já era acostumado a trabalhar antes da pandemia, né? Então o que é que vai acontecer nesse sentido? No sentido dos bimestres, a gente vai ter alguns conteúdos para ser visto ao longo daquele tempo bimestral, e durante cada bimestre nós vamos realizar duas atividades avaliativas, né? No final do bimestre a gente vai ter uma média, né? E essa média, ela, no caso da nossa disciplina, a gente vai ter ela resultante da soma de duas notas. A primeira nota é uma nota que vai ser justamente das atividades semanais que serão entregues ao longo daquele bimestre, e também mais dois trabalhos, que a gente está chamando aqui de atividade avaliativa, tá bom? Então, quando juntarmos as atividades semanais que foram entregues para pegar a participação, com as duas atividades avaliativas, com aqueles que se saíram bem no bônus, né? E aí, quando a gente juntar tudo isso, nós vamos ter a primeira nota daquele bimestre, né? E depois, geralmente o bimestre finaliza com a avaliação, e essa avaliação sobre os conteúdos que foram vistos ao longo do bimestre. Então soma a primeira nota com a segunda, tira a média, né? Soma e divide por 2, então a gente tem a média daquele bimestre. E assim vai acontecer durante 4 bimestres. Lembrando, pessoal, né, que para vocês do segundo ano, o que é que acontece? Foi repassado também para vocês que vocês estão num ciclo, né? O ano passado ele continua, o ciclo continua, começou 2020 e vai ser concluído agora 2021. Então é extremamente importante lembrar, né, para todo mundo que
O ano passado vocês tiveram uma nota, uma média. E esse ano vocês vão ter mais 4 para poder fechar o ciclo. Tá certo? Então dessas 5 notas vão permanecer as 4 melhores para poder fazer a média final do ciclo, ou seja, a média final que pega o ano passado e esse ano. Qual é a importância disso? Qual é o tamanho da nossa responsabilidade diante disso? Se ao final desse ano, quando todo esse procedimento for feito, vocês atingirem uma média geral 6 ou maior que isso, vocês cumpriram com êxito o ciclo e vão caminhar ano que vem normalmente, avançando, né? Vão avançar para o terceiro ano. Agora, quem não conseguir no final desse ano avançar, conseguir uma média global, né? Anual, abaixo de 6, após esgotadas os procedimentos de recuperação, o que é que vai acontecer? Ano que vem vai retroceder e tudo indica que vai voltar para o primeiro ano, né? Então a gente tem que ter um senso de responsabilidade muito maior, porque esse ano realmente vale 2 anos num ano só, né? Então, se a gente fizer um esforço e cada um fizer a sua parte, dá para conseguir fechar esse ciclo, né? Mesmo que o ano passado, se a nota não tiver ficado tão boa, mas a gente tem chance de conseguir 4 notas, 4 médias melhores esse ano, e dessas 5, a mais baixa é descartada, permanecem as 4 melhores, e a divisão vai dar uma média global, tá bom? Lembrando disso aí para cada um de vocês. Em relação à revisão, pessoal, quando estiver sempre próximo de um trabalho ou da nossa avaliação bimestral, nós vamos ter um momento de revisão sobre aquilo que vai ser cobrado, né? Para o pessoal que estiver naquela semana da revisão presencial, a gente vai fazer de forma presencial. Para quem estiver em casa, a gente vai fazer em forma principalmente de webconferência, né? Aqui a orientação que seja pelo Google Meet, né? Onde a gente tem espaço para intervir, para tirar dúvida, né? Para colocar os nossos questionamentos, tá bom? Seguindo aqui, rapidinho para vocês, os conteúdos programáticos, né? Então, no primeiro bimestre a gente vai trabalhar um conteúdo chamado soluções, certo? No segundo bimestre a gente vai trabalhar 2 conteúdos, que o primeiro é propriedades coligativas e o segundo é termoquímica. No terceiro bimestre, cinética química e equilíbrio químico. E o quarto bimestre, eletroquímica. Na verdade, isso aí são propostas, né, que a gente, metas que a gente tenta alcançar, mas que tentando chegar o mais próximo de 100% de ver esses conteúdos, né? Claro que a gente não vai sair atropelando tudo, mas aquilo que der tempo a gente conseguir ver e compreender com êxito, essa é a nossa meta, tá bom? Então isso é uma proposta, é um planejamento que a gente vai tentar cumprir da melhor forma possível e tentar corresponder na compreensão do que for repassado. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço a atenção aí, né, para esse repasse inicial para cada um de vocês. E daqui a pouco eu estou voltando, estou passando também um vídeo complementar que vai ser bem mais reduzido, porque muita coisa que eu já falei aqui não vai ser necessário eu falar quando a gente for apresentar a parte de química experimental. Tá bom? Um abração.